que eu queria falar, né, é sobre a atuação do De La Cruz, que parece que tem 10 De La Cruz em campo, cada cantinho do campo ele está, cada bola ele parece que ele disputa, ele bate um escanteio, ele vai recuperar a bola que foi rebatida pela equipe do Corinthians lá no meio de campo, parece que ele percorre espaços que eu nem percebia que tem no campo. A atuação do De La Cruz atuou hoje de terno. Eu queria que você desse aí para nossa audiência, para a galera que acompanha o canal, galera que acompanhou também a transmissão, desse o detalhe da sua visão da atuação do De La Cruz, que para mim também é um dos caras que tem de ser destacado na equipe do Flamengo, e principalmente porque é um jogador com uma raça absurda, completo. Teve muita reclamação da torcida do Flamengo, tanto na chegada do voo, quanto na sexta-feira, na porta do Ninho do Urubu, mas um dos poucos que foi dispensado, entre aspas, pela torcida, que não foi cobrado, foi o De La Cruz. Tem máximo respeito para esse jogador, mas eu queria ouvir de você a sua opinião sobre a atuação do nosso craque uruguaio na tarde de hoje contra a equipe do Corinthians. O De La Cruz, ele tem uma vantagem, tá? O torcedor do Flamengo vai acostumar com isso. O De La Cruz, ele assim, desde que ele joga do River Plate, tá? A média de jogo dele, desde o River Plate, ele nunca tirou menos que 7, tá? É 7 para cima. Então é um jogador muito estável, tá? Ele tem várias características bem do futebol uruguaio, né? Preparo físico, a característica de copeiro, a característica de correr muito, é um jogador que corre, voluntarioso. Os jogadores uruguaios, isso é por natureza deles, são muito voluntariosos, né? Então eles são jogadores que correm, não tem bola perdida, são jogadores mesmo. E o De La Cruz, ele tem um potencial muito grande, ele chuta muito bem, é um grande chuta muito bem, ele tem uma visão de jogo, ele é diferenciado. Você vê que ao ponto que na seleção uruguaia ele põe o Rascaeta no banco. Ele é o titular, não, né? Na Copa do Mundo foi isso. E ele é um jogador, assim, ele é top 5 da América do Sul, tá? Ele é top 5 hoje da América do Sul. Quando você fala nível de América do Sul, ele tá aí top 5, top 10 aí, fácil. É craque, é outro nível. Então, o que acontece é o seguinte, ele tem, o que eu percebo no Flamengo, aí o que eu pego no pé do Tite, que o Tite ainda não entendeu direito como ele joga, entendeu? Eu acho, muitas vezes, eu acho que o Tite põe ele em cada enrascada e ele consegue sair, mesmo o Tite põe ele em enrascadas assim de jogo, porque é brincadeira. Quanto o Palermo, o maior exemplo, né? E hoje, de novo, ele fazendo parede. Mas eu entendo também, porque é o seguinte, ele veio, na verdade, ele tá fazendo uma função diferente que ele fazia no River Plate. No River Plate, ele fazia o segundo homem de ataque, né? O segundo ali, o meia, né? Na verdade, ele estava fazendo no River Plate o que o Rascaeta faz no Flamengo. Então, ele teve que se adequar a jogar junto com o Rascaeta e fazer uma função. E agora ele vai ter que se adequar a jogar numa outra função. Só que isso, ele consegue fazer muito bem, né? Porque é um cara, você pode pôr ele como segundo jogador, entendeu? Se você pode pôr ele joga, e principalmente o que o Tite tem que se tocar, que ele vai fazer o jogo dele com o jogo do Gerson, vai crescer na hora que ele jogar junto com o De La Cruz, entendeu? Ali os dois ali fazendo porque o Gerson, por exemplo, comparando ao De La Cruz, o Gerson tem mais habilidade, vamos dizer, que o De La Cruz, na minha visão, ele tem um passe melhor, tal, aquela coisa. Só que ele não tem essa voluntariedade que o De La Cruz tem. Então o Gerson é visível. Quando o Gerson joga bem, ele joga muito bem. Quando ele não joga nada, não joga nada. Isso aí. E o Gerson é meio pulmão do Flamengo, né? Então depende muito disso. E o De La Cruz é aquele cara que sobra no pulmão. Ele seria o pulmão e mais o coração. Então nisso aí o Flamengo foi a melhor contratação da América do Sul. Aí o Flamengo, isso aí é bem cheio. O De La Cruz, ele vai ser aquele cara que daqui 10 anos você vai sentir saudade. O De La Cruz lembra muito, não sei se você viu jogar o Andrada. Só que o De La Cruz tem uma habilidade um pouco maior que o do Andrada. O Andrada, ele era bom passista e jogava, só que não chutava bem como o De La Cruz chuta. Então o De La Cruz chuta bem.
entendeu? Lembra muito o Andrade, né? O Andrade tinha essa, perdão, Andrade. O Andrade era muito parecido com o Andrade, então ele tem muito essa função aí, entendeu? O De La Cruz é muito parecido com o Andrade, então é o cara ali. E o De La Cruz, que é uma característica desses jogadores uruguaios, sabe? Você pode pôr, eles têm muito respeito tático, então você põe os caras, ó, o De La Cruz hoje você vai jogar na transversal, então eles jogam na transversal. Que é isso que é o grande problema hoje do jogador brasileiro, e por isso que o jogador brasileiro, quando vai para a Europa, tem muita dificuldade para se adaptar na Europa por causa desse fator. Por quê? Porque o jogador brasileiro é muito viciado, ele se acha, então ele chega lá, ele quer jogar naquilo que ele aprendeu e acabou, não quer evoluir taticamente. Aqueles que evoluem se dão bem. Por exemplo, o caso do Vini Júnior. O Vini Júnior, para se tornar o Vini Júnior, ele tem que jogar no Real Madrid B. Entendeu? O Zidane pôs lá, não foi assim da noite do dia com o Vini Júnior. Ele teve que fazer uma adaptação, porque quem lembra do Vini Júnior aqui no Flamengo, ele era um cara diferenciado, só que era um cara que fazia muita correria, não sabia chutar pro gol. Eu nunca vou esquecer aquela final Flamengo e Independente no Rio de Janeiro, que o treinador lá, o Vini Júnior acabando com o jogo, mas quando chegava para chutar pro gol, eu não sabia chutar, entendeu? É aquela coisa, e por isso que perdemos em 2017 para o Independente, a Sul-Americana, por causa disso. Quem vê o jogo naquela época veio aqui. Entendeu? E aí foi toda aquela questão. E o De La Cruz ele tem essa questão muito boa. Pois é, eu tava pensando aqui, Fanfarrão, que o De La Cruz, jogando até na altitude, ele deu um pique no quase os 40 minutos e a gente via que estava inteiraço. É um jogador que hoje em dia faz a diferença na equipe do Flamengo. Qualquer equipe do mundo. Qualquer equipe do mundo. Qualquer equipe do mundo. O Flamengo pagou o bala, porque ele ia jogar na Europa, né? Isso é fato. O Flamengo pagou um valor para ele vir jogar no Flamengo, um valor de Europa. Ele tinha na Espanha, me parece que o Getafe estava querendo ele. Eu acho que ele teve proposta até do Valência, me parece que estava querendo ele, né? Ele é jogador top A, né? Você fala, é o cara mesmo, ele é o motor do Flamengo, é o cara e assim, o Flamengo vai sentir muito quando ele não joga, viu? Isso é foda. E assim, ele tem a camisa do Flamengo para ele fica boa, sabe? É o cara certo, é um cara que nasceu para jogar no Flamengo. Pronto, joga bem e é por aí mesmo. A camisa do De La Cruz parece que foi feita sob medida, não pesa nem um pouquinho. E as atuações dele estão fazendo com que ele seja um jogador de excelência, jogador de referência.